Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda a alma contra nós ferirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo lá no comecinho, pelo Senhor. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória sim, na vista em toda a terra. Glória a Deus, vamos cantar. O que? Canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda a alma contra nós ferirá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Com o Messias, marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Nós vamos cantar, hein? Vamos cantar. O quê? Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda a alma contra nós ferirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. O nosso, mais uma vez. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Mais uma vez para terminar. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Nenhum inimigo nos resistirá. Nada, nada. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O reino do Senhor, Ele é eterno. Ele é. Nós cantamos tantas vezes aqui, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é fim, né? Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é eterno. Os reinos se abalam, os povos vão se curvar, porque um dia a palavra fala que um dia todo o joelho se dobrará diante do Senhor. E nós vamos louvar isso. Glória a Deus. Povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. lá do comecinho, lá do comecinho. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Glória a Deus. Adora o Senhor. Adore o Senhor com as suas palmas. Adore a Ele que é digno de todo louvor, toda honra. Somente a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a nossa salvação. A palavra na ti a Ele nós nos renderemos. Nós não temeremos porque Ele está conosco a todo momento. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Senhor, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem, vem. Vem Jesus. Vem Jesus. Adore com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Pode se sentar.
mas o que eu gostaria de estar trazendo nessa noite, visto que esse ano a gente vai estar abordando um tema que fala a respeito de recomeço. E semana passada nós demos praticamente a introdução, né? Então nós podemos dizer que nós estamos vivendo um ano de recomeço. Fala assim comigo: eu quero o recomeço para a minha vida. Amém? Então hoje nós vamos aprender, querido, com alguns princípios a respeito de exatamente disso, de recomeço. Por isso que eu fiz questão de ler exatamente essa passagem, por causa de uma palavra que eu entendi assim, ser muito interessante para nós. A palavra impossível que aqueles que recaíram, eles venham, né, a voltar, resumindo, traduzindo, a voltar a ser exatamente aquilo que eles eram antes. Irmãos, eu trabalhei, eu acredito que uns 10, 12 anos mais ou menos na área de construção civil. Não é fácil não. Mas assim, nós aprendemos muitas coisas. Uma das coisas assim, um dos princípios que eu aprendi, irmão, uma das coisas assim que ficou assim muito estampadas é que reformar, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Principalmente quando se trata de não simplesmente trocar um revestimento, mas a pessoa quer dar uma nova forma para aquilo. Ela quer tirar uma parede daqui e colocar em outro lugar. Então, vem aquelas quebradeiras. E quando a gente fala em quebradeira, né, a gente vê bem aquilo que tinha aqui. Aqui tinha uma casa, por exemplo, entrou como reforma, como uma reconstrução. E paredes, muitas vezes, precisam ser quebradas. Paredes boas. Precisam ser quebradas para dar ali uma nova forma, né? E assim também, a construção é assim, né? Dá muito mais trabalho, porque o construir, irmão, a gente programa alguma coisa, coloca no papel, e quando sai do chão, tem a base toda assim, mas quando ela sai do chão, sai exatamente naquilo que nós planejamos, porque olha só, já foi para o papel, já desenhamos, houve um projeto já, né? E é interessante, mas para o recomeço ou para reconstrução não é assim, né? Já existe algo lá, e que precisa ser modificado. E quando eu acredito que a dor maior para quem está reconstruindo, ou para quem está, por exemplo, reformando, é quebrar aquilo que foi feito com tanto suor. Agora você vai descer a marreta porque você quer um negócio diferente, né? É complicado, você fala, puxa, gastei tanto, né? Mas assim, irmãos, olhando aqui, trazendo para as nossas vidas, nós entendemos que esses mesmos bloqueios, essas mesmas dificuldades que existem, por exemplo, em nós tirarmos algo para pôr outras coisas no lugar, muitas vezes acontece na nossa vida, e o Senhor, Ele nos chama exatamente para isso. Então, quando o Senhor, por exemplo, em muitas passagens, por exemplo, o Senhor, Ele fala sobre recomeço, principalmente quando Ele fala, desde a primeira pregação de Jesus, por exemplo, quando Jesus, Ele fala, o evangelista diz assim que aqueles que estavam sentados nas trevas, a luz brilhou, a luz raiou, Jesus veio pregando, é chegado o reino de Deus. Ou seja, eles tinham uma forma, um formato de vida, que era trevas, e a luz raiou, ou seja, então, eles entenderam, quando a luz raiou, eles entenderam a situação e a condição que eles estavam, e alguma coisa precisava ser mudada, alguma coisa precisava ser renovada, porque a luz mostrou o que não estava bem, né? E nós entendemos que quando alguma coisa não está bem, eu sei que tem gente que até acostuma com problemas, com enfermidades na vida, né, que acabam tendo que muitos conviver com ela. Mas assim, quando a gente entende que alguma coisa não está bem, sempre incomoda, né? E normalmente as mudanças, elas acontecem por causa do incômodo. Não é assim que funciona. Cada vez que você passa lá, você vê alguma coisa, por exemplo, na sua casa, você fala, isso aqui está me incomodando, hein? Isso aqui poderia ser assim, o que? Isso é um incômodo. Então na vida também, quando nós falamos a respeito de renovação, quando nós falamos a respeito de um recomeço, exatamente, justamente isso que o Senhor diz. Algumas coisas, elas nos incomodam, né? E quem é que traz, por exemplo, nas nossas vidas, nós conseguimos perceber aquilo que gostamos ou não para essa mudança. E na nossa vida, nós conseguimos perceber? Normalmente não. O livro de Salmos, um dos Salmos diz assim, quem é que pode discernir seus próprios erros? Nós não, nós temos dificuldade disso. Você pode perceber assim, em situações da nossa vida, seja no relacionamento conjugal, na nossa casa, aí, no trabalho, mas sempre quando, por exemplo, alguém mostra o meu erro, por exemplo, acontece assim, eu digo assim, bom, meu erro foi apontado, a luz, né, mostrou meu erro, eu digo assim, mas é porque
Ou seja, era simples, era só corrigir meu erro, mas eu lancei para um outro lado. Então, a gente entende que para a gente mesmo, para nós mesmos, é difícil reconhecer nossos próprios erros. Então, muitas vezes nós lançamos para um outro lugar, porque nós mesmos não queremos olhar para eles. E é por isso que é difícil, quando nós falamos em recomeço. Sempre nós vamos carregar uma marca a respeito do passado, mas nós precisamos vencer tudo isso. Nós poderíamos ser um computador, por exemplo, né? Onde a gente aperta um botão chamado delete, né? E apaga tudo, e começa do zero, mas não. E eu louvo a Deus pela perfeição de Deus, porque Deus é maravilhoso. Por quê, querido? Porque mesmo nós não sendo essa máquina que dá um delete, apaga tudo e recomeça, e nem se lembra daquilo que estava escrito, porque mesmo assim, querido, nós olhando para aquilo que nós passamos, nós olhando para as dificuldades, para tantas coisas, mesmo assim, nós passamos a ser mais fortes do que o nosso passado, a partir do momento que nós resolvemos recomeçar. Amém, querido? E o fato de nós focarmos realmente, querido, em algo tão grande assim, muitas vezes, e nós insistirmos naquilo, mostra que nós realmente queremos. A insistência mostra realmente o que existe dentro de nós. É por isso que nunca, praticamente, diz uma vez, mas sempre o Senhor, quando fala a respeito de busca, Ele fala mais de uma vez. Ele diz, batei, batei, abri-se-vos-á. Várias batidas. E por muitas e muitas passagens você encontra a viúva e o juiz iníquo, você encontra uma insistência realmente, não porque Deus ele quer ouvir várias vezes, não, mas para ensinar nós mesmos, para mostrar para nós mesmos, se nós realmente queremos aquilo que nós estamos buscando. Então o recomeço na nossa vida, querido, ele tem ali muitos bloqueios que muitas vezes nós carregamos, de uma vida lá no passado, onde nós, não é questão simplesmente, porque assim, quando você vai conversar com as pessoas mais idosas, o que elas fazem? Elas começam a contar do passado, e elas falam assim, muitas coisas, elas nos ensinam, mas isso significa carregar essa bagagem ruim para a vida toda? Não, irmãos, elas ensinam nós, falando do passado, mostrando por tudo aquilo que passaram, e elas mostram para nós, olha, eu estou aqui, mostrando uma trajetória de vencedor, baseado naquilo que diz Salmo de número 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e nunca te esqueça só dos seus benefícios. Ele que te cura, que te sara, te perdoa, te lava, te limpa, enfim, ou seja, olha para o passado como ele era, precisando de lavagem, de cura, de libertação, e ele olha para agora, a maneira, o que Deus fez nele, ou seja, ele fala de uma vida passada não para trazer um peso para a vida dele, mas sempre com ação de graças, por aquilo que Deus fez, e sendo muito mais forte ainda do que o passado. Então, querido, muitas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande quando se fala a respeito de mudança, renovação. Quando se fala de recomeço, se fala de mudança. Por quê, querido? E por causa exatamente desses bloqueios. E as mudanças, irmãos, elas são inevitáveis na nossa vida. Nós vivemos, por exemplo, aqui numa geração em que é inevitável. A tecnologia, por exemplo, ela chega... Não dá para ficar de fora. A empresa, por exemplo, tinha só botões, agora tem um painel de computador e um teclado na tua frente. Você não precisa mais atrás das coisas, você digita aqui, daqui a pouco aparece o responsável e pergunta o que você quer. Então, a tecnologia é quase que impossível. Esses dias, eu fiquei tempo sem andar de ônibus. E eu preferia ir de bicicleta na cidade do que de ônibus, há tempo atrás. Eu fiquei tempo. Aí a esposa falou assim, vai na cidade, tá? Eu falei, eu vou de ônibus, eu vou experimentar andar de ônibus. Aí eu vou de ônibus. Irmãos, eu atrasei todo mundo, irmãos. Eu colocava um negócio lá, e o negócio não me liberava a catraca. Eu coloquei, o negócio liberava a catraca. Por que esse negócio está estragado na minha vez? Não pode ser. E que eu mostrei o negócio lá para o leitor, ele não funcionava. Irmãos, eu passei quase que até chegar perto do centro. Acho que uma mocinha, ela cansou de me ver ali apanhando da catraca. Ela falou assim, moço... É só você pegar aqui e você pôr. Aí ele libera. Eu falei, é só pôr aqui? É. Eu falei, tá. A esposa não falou que era bilhete único. Eu falei, poxa vida. Tecnologia, irmãos, as coisas vão acontecendo, né? E aí voltar para a cidade, o negócio de eu liberar, eu parar no terminal. Ou seja, mas as coisas vão mudando e a gente entende que também a gente precisa passar por esses processos de renovação. De atualizar aqui, né, o nosso PC precisa atualizar muitas vezes. E é interessante, irmãos, que muitas mudanças
muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. Eu acredito que na maioria das vezes, muitas pessoas elas não mudam, porque elas têm dificuldade de aceitar que elas precisam de mudança. Até mesmo quando se fala assim, comportamento. Às vezes a gente faz igualzinho, mas quando alguém faz alguma coisa, a gente diz assim, mas você está vendo fulano de tal? Por exemplo, o sujeito passou, acabou distraindo e passou o sinal vermelho. Vamos supor. Distraiu, a hora que percebeu, conversando, passei, agora. A gente não liga muito para a gente. Mas quando a gente vê alguém passando, a pessoa fala assim, passou o sinal vermelho. Ou seja, você entende, querido? Então, para a gente aceitar algumas mudanças na nossa vida, sabe, querido, a gente precisa, para a gente ter algumas mudanças na nossa vida, a primeira coisa, irmãos, a gente precisa aceitar que algumas coisas precisam ser mudadas, que algumas coisas precisam ser renovadas. Amém, querido? Porque, irmão, se eu, por exemplo, olhar para um salão desse e não entender que ele precisa, por exemplo, de uma vassourinha, ou de um pano, ou de alguma coisa assim, irmãos, ele vai ser sempre assim. Ou seja, nós precisamos olhar e entender, bom, precisa. Então, o próximo passo é fazer, realizar, executar. E é interessante, irmãos, que as mudanças da nossa vida são todas assim um processo. E é sempre desafiador. O Senhor, quando Ele diz assim, vinde a mim, cansados, sobrecarregados, as pessoas já estavam num curso. Elas não estavam paradas no tempo, mas elas estavam cansadas e sobrecarregadas. Qual foi o desafio de Jesus? Venham a mim e eu vou aliviar o fardo de vocês. Mas como é que alguém vai aliviar, irmãos? Como que ele vai aliviar, querido? As pessoas precisavam confiar nele. Então, querido, um desafio muito grande que nós temos, quando a gente fala assim em mudança, quando a gente fala assim em renovação, é que nós precisamos confiar. Confiar, querido, naquilo que estamos fazendo. Confiar, querido, no Deus que pode nos ajudar a fazer mudanças na nossa vida. Ou uma coisa assim bem interessante que eu entendo, querido, a respeito desses processos, que quando a gente fala assim processos, são coisas que acontecem para alcançar um resultado. Amém, irmãos? Processos na nossa vida, por exemplo, conjugal. Coisas que acontecem, por exemplo, no dia a dia para alcançarmos um resultado. Esse dia eu estava conversando com um garoto, nem sabia quantos anos ele tinha. Ele falou assim, ele, né, falando assim, todo empolgado, né, poxa, que legal, faz 6 anos, falou assim, com a boca cheia, né, faz 6 anos que eu sou casado, nossa, cara, e a vida, contando sobre a vida, eu ouvindo, né, ele falar sobre a vida dele, 6 anos. Falei, rapaz, tudo isso? Ele tudo isso, 6 anos. Falei, pois é. Ele falou, e você? Eu falei, então, foi um pouco mais de 30. Ele, nossa, rapaz, eu tenho 21. Você foi de 30, eu falei, então, sabe? Ou seja, mas processos, irmãos, que acontecem na nossa vida, normalmente desafiadores, vão fazer com que mudanças elas aconteçam. Amém, querido? Você está entendendo, querido? Amém, querido? Então, querido, o recomeço, e esses recomeços, irmãos, eles são como que assim, oportunidade que nós damos para nós mesmos. Porque muitas vezes nós damos oportunidade para as outras pessoas, mas não damos oportunidade para nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nós ajudamos algumas pessoas, mas não ajudamos a nós mesmos. Deixa eu falar com o meu time aqui, com os homens eles são assim. Só vai no médico no tranco, irmão, só empurrão, só forçando, vai, ele fala vai, aí ele vai no médico. Mas quantas pessoas ele não leva no médico? Né? Ou você não está muito bem, vou orar por você, ou vou levar você no médico, mas ele mesmo não vai. Né? Ou seja, às vezes a pessoa não dá oportunidade para ela mesma, nesse caso de se cuidar, mas às vezes nós indicamos muita direção para muitas pessoas, e isso é bom, mas nós próprios temos muitas vezes muitas dificuldades, irmãos, para andar na direção que nós mesmos indicamos. Né? Você sabia que, por exemplo, quando se trata de, no caso, pastor ou pessoa que está ministrando, enfim, nós damos muitas direções para muitas pessoas. Mas nós temos um caso muito sério, por exemplo, que também talvez possa parecer assim um tanto quanto simples. Por quê? Porque não envolve nós. Então, você consegue ter uma definição, você consegue raciocinar um pouco melhor. Quem sente dores e tudo tal é um pouco mais complicado. O médico trabalha assim com dor, nós trabalhamos com sentimento. Mas assim, é um tanto quanto complicado. Mas quando é simples para as outras pessoas, mas quando nós trazemos para nós, por exemplo, irmãos, é mais difícil, sabe por quê? Porque envolve nós. Envolve sentimento, envolve uma série de coisas. Ou seja, o que nós entendemos, querido? Que quando chega a vez de nós entrarmos muitas vezes nos desafios da vida,
Essa mesma coisa que nós aconselhamos nossos filhos e tal, quando chega a nossa vez, muitas vezes nós colocamos, como diz o paranaense, um pé atrás e fala assim, bom, é os mesmos traumas, por exemplo, que carregam as pessoas que elas têm dificuldade, por exemplo, nos relacionamentos anteriores, depois lá na frente ela se ajusta, conhece Jesus, se ajusta, Deus prepara, por exemplo, no cônjuge. Sabia que tem pessoas que elas carregam um trauma dentro de si? É comum, irmãos. Como aquelas pessoas, por exemplo, que muitas coisas deram ruim na vida. Carregam traumas dentro de si. É difícil lidar com essas coisas, precisa tratar. E até mesmo a pessoa, no caso conjugal, por exemplo, a mulher, esses dias mesmo, saiu no noticiário, né, mano? A mulher lá, que matou o marido, ela cansou de sofrer, de apanhar do marido lá, e tal, ela aguentou mais, ela deu um basta no negócio. Eu estava assistindo um filme, irmãos, dias atrás, o nome do filme é A Mulher do Pastor. A Mulher do Pastor, sendo o filme. E o cara, assim, era maltratado mesmo, cara. E chega um momento, irmãos, ela não aguentou, ela catou uma garrucha e bum! E deu o fim. Mas os traumas, o que leva a isso, irmãos? Né? O que leva a isso? Muitas vezes a falta do processo que nós estamos falando a respeito do tratamento, irmãos. Porque tudo quando não é tratado, irmãos, no começo, vai virando a bola de neve até o ponto de explodir. Né? As enfermidades, elas são assim também. O médico sempre fala, se você descobre no começo, fica mais fácil. Né? Fica mais fácil cuidar, fica mais fácil tratar. Mas as nossas vidas é assim também. Muitas vezes se machuca, se fere, se tantas coisas assim, depois fica difícil juntar tudo isso e colocar assim no altar e falar, Jesus, o que o Senhor pode fazer por mim? Ele pode, e Ele faz. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de apagar muitas coisas das nossas vidas e vencer esses bloqueios, esses obstáculos. Amém, querido? Amém, amado? Mas a palavra do Senhor é aquela que nos encoraja todos os dias. E ela diz assim que a vitória que vence o mundo e vence todos esses traumas muitas vezes, querido, é a nossa fé em Cristo Jesus, amém? E Cristo é aquele que nos faz, querido, que nos encoraja ali todos os dias a recomeçar. E algumas pessoas, elas vão, querido, ali pro desespero, né? Eu, por exemplo, tinha trauma, irmãos, quando eu trabalhava em algumas empresas, só empresa pequena, eu tinha trauma. Quando eu saí, por exemplo, aí já tendo Cristo na minha vida, mas quando eu saía, por exemplo, para trabalhar, procurar emprego, eu vendia lanche, mas trabalhava com lanche, eu saía com 2 currículos na mochila. Eu saía de bicicleta aqui lá para o Éden, saía com 2 currículos na mochila. E eu dizia assim, se for para eu trabalhar numa empresa, tem que ser algo que vale a pena para mim. Eu dizia para mim mesmo, eu não quero qualquer coisa. Eu quero recomeçar, eu quero vir já com alguma coisa que realmente vale a pena. Caso contrário, eu fico vendendo meus lanchinhos mesmo, não tem problema não. Ou seja, mas eu não queria recomeçar, irmãos, numa empresa, de novo, sabe, querido, num lugar muitas vezes crítico, difícil, tudo. Não, eu queria algo que valesse realmente a pena. Porque a nossa vida ela é tão curta, ainda fazemos coisas que não valem a pena, coisa que não compensa, irmão, na vida. Tão curta, como um sopro, passou. Então, compensa fazer as coisas assim que realmente vão marcar, que realmente vale a pena. Então, as mudanças são oportunidades. Fala assim comigo, mudança. Fala mais forte, mudança é oportunidade. Então, irmãos, quando nós damos oportunidade para nós mesmos, nós estamos deixando de lado as frustrações do passado. Amém, amado? Fala assim comigo, deixando de lado as frustrações do passado. E você não é o único que tem frustração de passado, não, irmãos. Eu acredito que essa é uma glória que ninguém carrega, né? Eu creio que nunca me frustrei, mas eu acredito que em muitas áreas da nossa vida nós nos frustramos. A questão é o que vamos fazer realmente com a frustração que nós passamos, por esse problema de frustração que nós passamos. O que nós fazemos? Nós levantamos num troféu, eu fui frustrado, olha aqui. Ou se nós vamos vencer realmente aquilo, porque muitas pessoas, irmãos, elas olham para problemas da vida como um desafio, né? Eu, por exemplo, quando cheguei na minha hoje esposa, eu tive um desafio. Você vai conhecer um trechinho mais hoje, eu tive um desafio. Eu já era colega dela, a gente já conversava, só um trechinho, a gente já conversava.
Aí, irmãos, eu achei que estava com a bola toda. Falei, estou com crédito, né? E eu falei para ela assim, então, porque assim, irmãos, quando a gente gosta de alguém, você pode falar um monte de coisa para muita gente. Quando você chega diante de quem você gosta, você gela, hein? Você não fala nada. E o medo de estragar tudo. Você gela daqui em cima até lá embaixo. Você fala, meu Deus, se eu falar alguma coisa, estragar tudo, aí complicou. E vê se trava esse negócio do passado, trava do passado também. Já levou fora, você fala assim, pronto, agora vai de novo. Aí ela fala assim, e para uma pessoa muito sábia, você fala assim, não, você não precisa responder hoje, amanhã você responde. Para não o trauma ser menor, né? Aí eu falei assim para ela, então você quer namorar comigo? Ela falou assim, não. Eu falei, ah tá, não, né? Não quer dizer o quê, né? Eu poderia carregar isso comigo. Dizer, ah, não quer? Então tá, então eu vou procurar outra onda para surfar. Eu falei, ah tá, não, legal. E você quer sair comigo hoje, então, pelo menos? Ah, sair nós vamos. Bom, a gente está saindo faz mais de 30 anos. Então eu falo para o meu filho, nunca tem um caminho só para você chegar em algum lugar. Sempre tem mais de uma possibilidade. Então estude possibilidades. Tá? É interessante. Aí você entra no mundo da pessoa e a pessoa já não se vê, né, longe de você, porque, né, eu sempre comento, irmãos, quando a beleza não ajuda, irmãos, você tem que partir para outro princípio. Seja legal, seja gentil, cavalheiro, presenteiro. De um jeito ou de outro você precisa agradar, né? Se não vai de um jeito, vai de outro, né? Mas enfim, isso aí é coisa do passado que graças a Deus, Deus nos fez superar em nome de Jesus, tá bom? Mas então, irmãos, a gente entende, irmãos, que o recomeço na nossa vida, querido, e essa aceitação, a gente entende, querido, que libera muitas coisas ruins, irmãos, da nossa vida. Porque quando nós decidimos, irmãos, partir para o novo, fala assim comigo, em rumo do novo. Fala mais forte, em rumo do novo. Porque quando nós falamos em novo, nós falamos em mudança, nós falamos em recomeço. Quando nós partimos, querido, em rumo daquilo que é novo, em rumo daquilo que é novidade, irmãos, já gera, irmãos, uma expectativa em nosso coração. Eu tenho um cachorrinho, irmãos, é Rico o nome dele. Alguém tem que ser rico aqui em casa, né? Então eu boto o nome do cachorro de Rico. Então, irmãos, a gente fala assim para ele, vamos passear, irmãos? Ele para assim, ó, muda alguma coisa dentro dele, sabe? E ele já fica assim, todo ansioso, né? E quer passear. Ou seja, então a gente entende aqui, trazendo, querido, para as nossas vidas, que quando nós falamos a respeito de algo novo que gera uma expectativa, um crescimento, algo bom, irmãos, para nós, o que acontece, irmãos? O renovo, sabe, querido, brota algo gostoso, algo inovador dentro do nosso coração, querido, algo que nos impulsiona, sabe, a lutar, a batalhar, a crescer, a permanecer, sabe, porque quando temos algo, querido, em nós, que gera simplesmente um desgaste, que gera simplesmente, querido, um peso do passado, a pessoa ela anda meio frustrada, a pessoa ela muitas vezes, querido, ela anda muitas vezes cabeça baixa, por quê? Porque nós, irmãos, na qualidade de seres humanos, nós somos feitos, nós somos criados, irmãos, para coisas novas, para novidades. Nisso, Deus, sabendo disso, Ele pediu para que nós viéssemos andar em novidade de vida. Quem é que traz as novidades de vida, sendo que eu sou cristão há mais de 30 anos e a Bíblia é a mesma? Quem é que traz as novidades de vida, querido? O Espírito Santo de Deus. Ele traz essas novidades, querido, para cada um de nós, Ele apresenta. Então nós conseguimos, querido, durante esse tempo todo, lendo o mesmo livro sagrado, mas vendo coisas novas. E Deus é maravilhoso assim, porque na nossa vida, e partindo para um recomeço, nós entendemos que quando nós conhecemos um todo, parece que as coisas assim, elas com o tempo, ou com pouco tempo de duração até mesmo, elas começam a perder o sentido. É ou não é? E é uma coisa assim bem interessante, que as pessoas elas não se revelam logo de início, né? Vai passando o tempo, as coisas vão se revelando, né, irmãos? Não precisa nem de profeta, as coisas vão se revelando aos poucos, não é? Ou na sua casa você acha que você conhece quem está do teu lado? Não conhece não, tenho certeza que não. Então, irmãos, as coisas elas se revelam aos poucos. A Bíblia, irmãos, é a mesma coisa. Essa Bíblia que nos chama para as novidades, irmãos, ela é da mesma forma. Você pode pegar um capítulo só, de um livro só, da Bíblia, e você lê ele o ano inteiro, irmãos. O escrito é o mesmo,
mas Deus ele vai mostrar coisas novas para você nesse mesmo trecho. Significa que com as mesmas coisas na nossa vida, Deus pode nos fazer enxergar novidades. Na mesma vida, não precisamos tirar a nossa vida ou qualquer outra coisa para vermos coisas novas de maneira nenhuma. Mas na mesma vida nossa, irmãos, Deus pode nos fazer enxergar, irmãos, possibilidades, pode nos fazer viver de novidades. Ou seja, como é que você convive tanto tempo assim, irmãos? Debaixo do mesmo teto com alguém? Como é que você convive tanto tempo assim numa empresa, querido? Fazendo, parece quase que a mesma coisa, com o mesmo grupo de pessoas, ouvindo as mesmas coisas. Como é que você fica tanto tempo assim? Se não houver um processo de renovação, irmãos, se você agir simplesmente ali nas suas possibilidades, simplesmente ali você administrando e mexendo os pauzinhos, como é que não tem como, irmãos? Chega uma hora trava, chega uma hora cansa, bate o desespero, a agonia. Então, se Deus não entrar na causa, se Deus não entrar diretamente na nossa vida, irmãos, nada vai acontecer. Então, aceitar, irmãos, as mudanças na nossa vida é deixar o passado, irmãos, para trás e partir para o futuro que Deus tem preparado, irmãos. Mas para isso, irmãos, nós vamos estar até mesmo lembrando de muitas coisas. Tem uma música da Melissa, olha, faz tempo, hein, que eu ouvi quando eu cheguei na igreja. Eu acho que ela dizia mais ou menos assim. Não vou nem lembrar assim, o trecho exatamente, estou ouvindo outro fundo. Já parte para a mente, já viaja para o outro lado. Mas diz assim que coisas da nossa vida não é bom lembrar, mas somente para o nome de Jesus glorificar. Ou seja, muitas coisas nós lembramos. O salmista, por exemplo, dos dias maus, as perseguições de Saul. Mas agora, olhando para as coisas boas, sentado no trono, no reino, e Deus sempre dando vitórias. Ou seja, mas isso, querido, nós precisamos deixar, aprender a liberar, querido. Liberar, porque muitas pessoas elas são presas, elas são aprisionadas por coisas, por situações da vida, irmãos. Muitas pessoas elas não conseguem viver o dia sem elas contarem coisas. Você convive com pessoas assim, irmãos, que você passa o dia com elas, elas têm 1 milhão de coisas boas para contar, mas elas se apegam às coisas ruins e elas contam problema para você. Você conhece alguém assim? Ela gosta de contar sobre problemas, é o auge, o máximo dela é contar problemas. Irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, mas tal coisa lá, não, ela tá ruim demais. Aquilo, sabe, irmãos? As pessoas elas gostam, elas se alimentam, elas andam grudadas no passado, elas andam grudadas em coisas ruins, e aquilo acompanha a vida delas. Não se fala a respeito de positivismo, mas se fala a respeito de mente renovada. Porque para estar em lugar novo, querido, a nossa mente precisa ser renovada. Por mais, querido, que nós estejamos em lugares que nós precisamos de adaptação, porque, irmãos, nem sempre nós vamos estar em lugares novos, muitas vezes nós precisamos nos adaptar a coisas, não estou falando tomar a forma da pessoa ou do sistema, eu estou falando nos adaptar a pessoas, as coisas para que nós venhamos a viver. Paulo comentou sobre isso, ele disse assim, se fosse para que nós não tivéssemos negócios nessa vida e nesse mundo, seria mais fácil nos tirar dessa terra, porque o tempo todo nós convivemos com pessoas que não temem a Deus, que estão debaixo de princípios que não são cristãos, o próprio sistema já é corrompido do mundo, então seria mais fácil tirar dessa vida, entregou a vida para Jesus, vem para o céu, seria mais fácil, mas são meios que nós convivemos, e o nosso desafio, querido, é sempre trazer inovação. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala a respeito de um culto racional, porque em Roma era sempre complicado. No versículo 2 ele fala a respeito da transformação, da renovação da nossa mente. Ou seja, uma mente antiga, renovada, uma nova forma, algo transformado pelo Senhor, estou dando uma nova forma, entrando na forma de Deus. Os irmãos que já viram a injetora, como é que funciona, um molde ali, e vem força e tal, a hora que ele abre na forma, depois é só tirar umas rebarbas, algumas arestas ali, está perfeita. Ou seja, então entrar nessa forma, querido, é dar legalidade para Deus nos ajudar a mudar. Amém, irmãos? Nós comentamos até mesmo que, a gente estava até comentando, né, na reunião a respeito de alguns desafios. Quando nós colocamos aquela identificação na fachada da igreja, nós não imaginamos que seria assim. Quando nós fomos fazer, o rapaz falou assim, rapaz, Igreja Batista, tal, é legal você colocar assim um rótulo, assim,
Alguma coisa ali embaixo. Ah, tá, restaurando vidas. Eu falei, é simples, restaurando vidas é simples, isso é coisa simples. Simples? Restaurar vidas, essa coisa simples? É um desafio constante. E realmente, e depois de um tempo, a gente praticamente não batizou mais, não sei quando foi o nosso último batismo, né? Nem sei quando foi o nosso último batismo. Nós simplesmente partimos para o outro lado, mudança, transformação, renovação. E depois disso, praticamente todas as pessoas que chegaram na igreja são cristãs, mas nós declaramos isso através de uma fachada daquilo que nós mesmos passamos a acreditar. E nós lançamos desafio para nós mesmos, irmãos. A gente estava comentando aqui em casa, e marcar datas de batismo. Estava até comentando com os irmãos na reunião. Pastor, quem vai se batizar? A gente precisa trabalhar. E quando a gente vê algo assim grande diante de nós, nos desafia. Pastor, mas passou tanto tempo. O tanto tempo, deixa ele aqui. Nós vamos partir para o novo. Amém, irmãos? Amém, querido? Partir para o novo, partir para a novidade. O que passou, deixando as coisas que para trás ficam. Eu gosto muito disso. Ficou para trás? Ficou. Nós vamos focar naquilo que é novo, naquilo que é novidade e até mesmo muitas vezes desafios para as nossas vidas. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no meio profissional, seja onde for. Lançarmos desafios para nós mesmos, metas para nós mesmos, para a gente sair do lugar. Porque o ser humano, irmãos, ele é muito acomodado. Se ele não tiver alguma coisa na frente dele, ele não vai. Ele é muito acomodado. Para ele assim tá bom. Os irmãos são casados, sabem disso. Quando quebra uma coisa lá em casa, por exemplo, irmãos, quebrou a torneira, amarrou a borracha lá que para de pingar. Mas essa borracha ela vai caducar. Ela vai quebrar lá e não vai arrumar a torneira, irmãos. Não vai, irmãos. Depois que você fechar, aperta assim para baixo que para, não pinga mais. E fica fechando e apertando o tempo todo, não troca. Nós somos acomodados, nos acostumamos. E é por isso que o Senhor Jesus todos os dias, irmãos, Ele nos chama, nos mostra, coloca a gente sempre diante de nós desafios. É por isso que muitas vezes Ele nos faz voar. E para voar, irmãos, Ele usa o método águia, sabe? Você está lá no topo, ninho cheio de espinho e as penas protegendo, irmãos. Cada dia tira uma pena. Cada dia a águia tira uma pena, irmãos. Aí daqui a pouco vai começando a cutucar, os espinhos vão começando a cutucar. Um momento ou outro ela vai ter que lançar o primeiro voo, né? Vai ter que voar. Vai ter que perceber que aquele lugar está meio desconfortável. Então as coisas velhas da nossa vida, irmãos, elas precisam ter exatamente esse tipo de sentimento para nós, de desconfortáveis, para que nós venhamos a caminhar, para que nós venhamos a avançar. Aí pergunto eu, irmãos, para renovar, por exemplo, as nossas vidas, irmãos, para um renovo, para um recomeço, na nossa casa, o que nós precisamos, irmãos, diante, por exemplo, de uma vida conjugal, o que nós precisamos? Será que nós estamos bem? Em família, sim, irmãos. Se eu perguntar para minha esposa agora, não combinamos isso, mas se eu perguntar para minha esposa agora, em que ela quer que eu mude, ou que tipo de marido que eu sou para ela, será que eu vou dar um sorriso ou vou levar um susto? Ou será que a gente nem ousa perguntar para não se frustrar, irmãos? Que tipo de marido que eu sou? Ou que tipo de esposa que eu sou? Será que está deixando muito a desejar ou realmente está superando as expectativas? No trabalho, que tipo de... Você teve essa ideia de perguntar para o teu patrão que tipo de funcionário que você é? Já perguntou? Então, querido, sabe, irmãos, muitas coisas, elas precisam ser mudadas. Mas nós precisamos conhecer o ambiente, irmãos, para entender e saber onde nós precisamos fazer as mudanças, irmãos. A questão não é só mudar, irmãos. A questão é onde e que área da nossa vida nós precisamos mudar. Precisamos nos adequar ali, irmãos, àquele espaço, àquela situação. Sabe, irmãos? É bem interessante essas oportunidades, esse recomeço, irmãos. Tudo isso faz bem para nós. Faz bem para nós. Sempre a mesma coisa, todo dia ali, irmãos. Ou Deus ele renova, ou a gente vai começar a se frustrar lá na frente. Por isso que normalmente as pessoas que elas não buscam de Deus, ou como deveriam buscar de Deus, se abastecer, se alimentar, com o tempo elas cansam de Cristo. Elas falam assim, esse negócio de cristianismo aí não dá em nada, vou na igreja e sai do mesmo jeito. Eu entendo. Porque realmente não existe uma entrega, não existe um renovo, e isso frustra mesmo, irmãos. Não concordo, mas eu entendo a falta de renovação nas nossas vidas, irmãos. Por isso que nós precisamos estar com a nossa família, precisamos conversar, precisamos bater um papo, precisamos... Irmãos, porque
algo novo, irmãos. Nós precisamos falar algo novo, fazer algo novo, algo diferente, irmãos. Sabe, querido, mostrar realmente que nós... O que muda, irmãos? O que muda? O que nós estamos dispostos assim a mudar na nossa vida realmente? Porque assim, nós sempre queremos de Deus, né? Nós nunca dissemos assim para Deus o que nós temos a oferecer para Ele. Deus, eu quero a renovação na minha vida, Deus. Eu quero que o Senhor mude realmente a minha vida, Deus. Eu quero um recomeço. Mas o que nós vamos dar para Ele, irmãos? Porque Deus, Ele respeita a nossa liberdade. Às vezes nós dissemos assim para Deus, Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mas nós largamos a porta fechada, irmãos. E Jesus está lá, ó. Eis que tua porta e bato. E nós que a porta é fechada. Eis que tua porta e bato. E a porta é fechada. O som está tão alto que ele, né, a gente nem escuta, né, ele bater. Ou seja, legalidade, oportunidade. Dá oportunidade, querida, para você mesmo. Dá uma chance, sabe, para você mesmo, para nós mesmos. Dá uma chance, querida. Para que esse ano de 2024, irmãos, possa ser o melhor ano da nossa vida. Porque quando a gente fala em reforma, irmãos, quando a gente fala em recomeço, a gente fala em coisa boa, em coisa legal. Em coisa assim que supera realmente expectativa. Coisa nova, irmãos, novidade, sempre é legal. É assim quando você recebe uma encomenda, você comprou um negócio e o correio bateu lá, correio, Mercado Livre, tal. É assim que acontece, não? Você não está nem com embalagem, você está ali, pega a faca e rasga a embalagem, você quer ver o que tem lá dentro. Gera uma coisa assim gostosa, você fala, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero saber realmente como é. Assim também as coisas de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que elas são novas, elas podem ser renovadas. Nós queremos ver, nós queremos sentir e nós queremos perceber. Mas essa visão, irmãos, nós precisamos trazer ela dentro do nosso lar. Nós precisamos trazer ela, irmãos, dentro da nossa igreja, no lugar onde nós congregamos. Se eu olhar o meu lar, irmãos, e eu ver sempre como não é perfeito como o teu também não. Mas se eu ver o meu lar sempre como um lugar de imperfeição, irmão, chega uma hora, eu vou dizer assim, não dá, né, irmão? Mas como que eu enxergo realmente isso que está diante de mim? Como que nós enxergamos isso que está diante de nós? Quando nós olhamos, por exemplo, no nosso trabalho, nós enxergamos sempre com os problemas, nós fazemos questão de enxergar os problemas. Nós esquecemos que é de lá que sai o sustento, que é de lá que vem o convênio médico, né? Que é de lá que nós pagamos nossa conta, e a casa que nós compramos foi do dinheiro de lá, nós esquecemos. Eu vou arrancar esse fio daqui ainda, vou tirar daqui, evitar acidente. Mas nós esquecemos, nós enxergamos, nós focamos nos problemas, e exaltamos o problema. Irmãos, é mais comum do que você imagina, irmãos, isso no ser humano. É mais comum do que você imagina. Povo de Israel, vou encerrar com essa fala. Povo de Israel, irmãos, rei Saul já tinha perdido a presença de Deus, o Espírito Santo. O povo de Israel, lá próximo do vale, e todo dia Golias ia afrontar o povo. O homem que vencer vai ter isso, vai ser servo, vai ser senhor nosso e tal. Cataram o maior homem deles lá e desafiaram. Irmãos, durante mais de 40 dias, ele só conseguiu enxergar o problema. Olha o tamanho desse cabra aí, como é que vai vencer esse camarada aí? Olha o tamanho, olha a armadura, olha a espada do sujeito, quem é que vai vencer esse? Ele só conseguiu enxergar o problema. Um homem, irmãos, aliás, um garoto, que chegou com a visão diferenciada que Deus deu para ele, irmãos, ele não viu o tamanho do sujeito, ele viu aquilo que Deus podia fazer, irmãos, através da vida dele. Quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E nem eles se enxergavam exatamente como eles eram, irmãos, porque eles se enxergavam como que presa. Davi, ele veio falando assim, afrontar o exército do Deus vivo. Eles perderam a identidade deles diante da dificuldade, diante de Golias, esquecendo que eles faziam parte do exército de Deus vivo. Ou seja, e Deus querendo fazer algo novo, ali entre os filisteus e diante dos hebreus e filisteus, Deus querendo fazer algo novo, e estava difícil, porque eles se viam simplesmente como presos, simplesmente como vítimas. E Deus precisou catar um garoto lá do pasto e mostrar que as coisas não são bem assim, querido. Que Deus pode fazer um novo, independente do instrumento que Ele vai usar, irmãos. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele só precisa que os instrumentos, que as pessoas sejam colocadas diante dEle, para que Ele toque realmente uma canção que venha realmente agradar o coração dEle e os ouvidos dEle. Amém, amado? Então eu acredito, querido, que a nossa família, a nossa casa, pode ser um lar abençoado. A nossa casa pode ser referência, irmãos,
para outras pessoas. Eu acredito, querido, que as nossas vidas, eu acredito que um dia nós podemos falar assim com o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu creio que um dia nós vamos poder falar assim, se nós realmente buscarmos a renovação, um renovo para as nossas vidas. Mas nós precisamos querer ser diferentes. Se coloca de pé nessa hora, por favor. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Querido, essa semana a gente vai estar apresentando a família da nossa irmã, mãe e tia Maria Almeida. Ela não está conosco no dia de hoje, mas a gente já vai encerrar o culto depois dessa oração. Então quero pedir algo para você, querido. Nós vamos encerrar o culto aqui na frente, pode ser? Bem aqui à frente nós estaremos orando, irmãos. E durante alguns domingos nós estaremos falando exatamente, irmãos, sobre esses recomeços, sobre esses renovos, sobre esse processo de transformação que Deus ele tem por fazer na nossa vida e que Ele quer fazer na nossa vida, mas Ele precisa que nós venhamos a liberar. Amém? Liberar no mundo espiritual. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente, pode vir no meio. Pode vir aqui no meio, fica à vontade. Nós estaremos orando pelas famílias e por causas que muitas vezes precisam ser mudadas, causas que muitas vezes precisam ser ajustadas e muitas vezes nós não sabemos. Então, quando o Senhor, cada vez que Ele fala a respeito de algo da parte dEle, Ele fala a respeito de mudança, Ele fala a respeito de renovo, de renovação de algo novo. Então nós acreditamos que Deus, Ele busca em nós uma oportunidade. Não sei se sempre falta forças para nós ou condição e para nós, irmãos, mas nós acreditamos que quando nós damos essa legalidade ao Senhor, Ele atua, Ele opera, Ele ajusta, Ele faz. E às vezes a gente fala assim, né, mas Deus não faz nada na minha vida, nada de diferente. Mas até que ponto realmente nós estamos entregando, até que ponto realmente estamos dando essa oportunidade para que Ele venha fazer? Então, fecha seus olhos nessa hora, se você puder, fecha seus olhos aí do lado dessa pessoa amada, do lado da sua esposa, dos seus filhos, ou se você veio só, se quiser se achegar a alguém, você se achega, senão você fica à vontade. Mas fica aí, querido, em nome de Jesus, diante de algo que talvez esteja no teu coração, que quando se fala em mudança, principalmente quando se trata de relacionamento, parece que é algo muito grande, e parece que é extremamente impossível para nós. Então se coloca diante do Senhor nessa hora, eu vou estar orando, intercedendo pela sua vida, e até mesmo, querido, o constrangimento muitas vezes de orar perto de alguém, diante de algo que é um obstáculo para você. Isso é um obstáculo para muitas pessoas. Então, fecha os seus olhos, fica aí no teu cantinho, eu vou interceder pela tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, só traz para o teu coração aquilo que você quer de mudança, de renovação em ti, no nome do Senhor. Com seus olhos fechados, seu pensamento ligado ao Senhor. Deus amado, Pai querido, Deus todo-poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus criador do homem, Deus que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, a Ti, nós clamamos, Deus, a Ti nessa noite, na qualidade, Deus, de intercessor. Nós apresentamos, Pai, a Tua igreja, apresentamos, Pai, o Teu povo, apresentamos, Pai, esses que clamam pelo Teu nome, que chamam pelo Teu nome, que invocam a Tua presença constantemente, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada uma dessas vidas, que acreditam no Senhor, por isso, Pai, estão aqui, Deus, ó Pai Santo, buscando algo do Senhor, buscando, Deus, o renovo do Senhor, porque sabemos, Deus, que sozinhos, a Tua palavra diz, nós nada podemos fazer, mas nós estamos aqui, Deus, diante do Teu altar. E eu te peço, Pai Santo, nessa noite, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa, Deus, nós declaramos, Deus, a renovação do Senhor, a transformação do Senhor, mudando, Senhor, as mentes, Pai, dos Teus filhos, Deus, o coração, Pai, dos Teus filhos, muitas vezes o rumo, Pai, um rumo novo, Pai, para que as coisas novas realmente venham acontecer, dando, Deus, legalidade para a Tua ação, para a Tua operação, para o Teu mover,
Pai, no nome de Jesus, vem, Senhor, sobre o trabalho dos seus filhos. Vem, Senhor, sobre a vida conjugal dos teus filhos. Vem, Pai Santo, sobre, Pai Santo, os estudos, aquilo que os seus filhos têm como projetos, Pai. Vem, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o teu Espírito Santo seja, Deus, esse realmente que venha, Deus, abrir, Deus, a mente, o coração, venha atuar, Pai. Venha, Senhor, mudar, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Deus, para que a renovação realmente aconteça, para que o recomeço realmente ele aconteça, Pai. A Tua palavra diz que é impossível que aqueles que recaíram voltem realmente outra vez a ser os mesmos. Impossível, Deus, para nós. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que trabalha nas causas impossíveis, Pai. Aqui na terra, nós declaramos, Pai, sobre cada vida. Declaramos, Pai, sobre cada coração, Pai. Que eles possam enxergar, Deus, de uma forma nova. Para que eles possam, Deus, partir até mesmo para novos desafios, Pai. Para que eles possam partir realmente, Deus, para aquilo que eles até então entendiam como grandes. Mas, Deus, tudo isso nós apresentamos diante de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, a vida conjugal, Pai. Abençoa, Pai Santo, os relacionamentos. Abençoa, Senhor, os lares. Pai Santo, nos faz, Senhor, traz algo novo na nossa vida, nos faz entender, Senhor, as pessoas que estão do nosso lado. Ao invés de muitas vezes nós orarmos para que as pessoas mudem, nós viemos, Deus, nessa novidade de vida mudar, Deus, para nós ajuntarmos, Deus, em relacionamento, para nós acrescentarmos, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser bênçãos, Deus, nesse ano 2024, para as pessoas que estão do nosso lado, Pai. Nós declaramos nessa hora, Pai, no nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e glória. Amém e graças a Deus. Se você crê, diga amém. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Querido,